A história está cheia de fatos chocantes e incríveis. Algumas parecem impossíveis de serem verdadeiras ou desafiam nossas crenças comuns. O que não faltam são histórias fascinantes, e hoje vamos dar uma breve olhada em 5 fatos históricos que vão te surpreender. Quando se pensa em camelo, a primeira coisa que vem na nossa mente é deserto, clima quente e árido. Mas nem sempre foi assim. Durante milhões de anos, os camelops selvagens vagaram pela América do Norte e Central, em regiões frias. Os camelops foi uma variedade de camelo do Ártico, semelhante ao dromedário que conhecemos. É preciso ressaltar que existe uma dúvida se eles tinham corcundas ou não. A corcunda de um camelo não contém ossos, ou muito menos água, como todo mundo imagina. Em vez disso, a sua corcunda consiste em gorduras, o que torna quase impossível de encontrar nos fósseis traços de corcundas nesses animais. Outra diferença importante entre um camelop e um camelo moderno é que eles eram maiores que camelus e dromedários, uma diferença de 30 a 60 centímetros mais alto que os camelus do deserto. Os camelops foram uma das muitas espécies que foram extintas após o fim da última era glacial. Acreditam que eles foram extintos há mais de 10.000 anos atrás, embora tenham sido encontrados alguns espécimes que pareciam ter morrido como resultado da intervenção humana. Vale ressaltar que ainda não há evidências suficientes para afirmar que os humanos caçaram esses animais até a sua extinção. A pasta de dente existe há milhares de anos, e o registro mais antigo de uma receita de pasta de dente remonta ao ano 4, depois de Cristo. Incluía flores de íris, de hortelã-pimenta e salgema triturado, mas embora esse seja o registro definitivo mais antigo, acredita-se que a higiene dental remonta a pelo menos outros 5.000 anos. Embora nenhuma evidência de uma receita específica possa ser encontrada, acredita-se que os antigos egípcios usavam uma combinação de cascas de ovo, pó de cinzas de pão e tijolo triturado, como forma de pasta de dente, o que parece horrível. A pesquisa sobre essas várias receitas mostrou que elas seriam de alguma forma eficazes na prevenção de doenças, refrescando o hálito e branqueando os dentes. Receitas semelhantes foram encontradas na Ásia, mostrando que a higiene bucal tem sido importante para toda a humanidade há mais tempo do que poderíamos imaginar. É claro que, embora possam ter servido ao propósito pretendido, não podemos recomendar nenhuma das receitas antigas, pois os ingredientes envolvidos eram muitas vezes extremamente abrasivos, com garantia de fazer sangrar até gengivas saudáveis e potencialmente danificar e remover seus dentes. Está gostando desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, isso nos ajuda a produzir mais conteúdos como esse. Em 1518, na cidade francesa de Estrasburgo, um fato sinistro aconteceu. O início de tudo foi quando uma mulher chamada de Frutrofi começou a dançar na rua. O problema foi que ela dançou cerca de uma semana sem parar, isso no meio da rua, e acabou se tornando mais assustador quando outras pessoas começaram a se juntar a ela, e dentro de um mês, a peste fez 400 vítimas, todas dançando nas ruas de Estrasburgo. O surto de dança durou tanto tempo que chamou a atenção das autoridades. O conselho proibiu tanto a dança quanto a música, mas, para surpresa de todos, as vítimas da peste continuaram dançando. As autoridades entregaram o controle aos médicos locais, mas seu único conselho foi deixar aqueles que sofriam da mania dançarem para se libertarem dela. Após cerca de 2 meses, a peste começou a diminuir e todos aqueles que foram afetados foram enviados para um santuário dedicado ao São Vito. Há relatos que pessoas morreram por insolação, embora não pareça haver nenhuma evidência para apoiar essas alegações, mas independentemente de alguém ter morrido ou não, a causa da praga permanece como dúvida. Os motivos que apontam para essa histeria coletiva seria intoxicação alimentar de psicoativos, como fungos em grãos ou em pães. O que deixa esse fato mais intrigante é que outros casos de pessoas dançando descontroladamente foram relatados na Alemanha e em outras partes da Europa nesse mesmo período. Atualmente os testes de gravidez são altamente precisos, podendo ser realizados em casa e com resultados em poucos minutos, mas, e antigamente? Como será que eram realizados os testes para saber se uma mulher estava grávida ou não? Muitos métodos foram usados ao longo da história e variavam de região, muitos até baseados em superstições, que claramente não poderiam prever a gravidez.
No entanto, seja por pura sorte ou por conhecimento científico real, as pessoas reconheceram que havia algo diferente na urina de uma mulher grávida. De acordo com escritos de 1350 a.C., uma mulher deveria urinar em sementes de trigo e cevada por alguns dias para determinar se ela estava grávida. Se o trigo germinasse, era uma menina. Se a cevada germinasse, era um menino, e se nenhum dos dois germinou, ela não estava grávida, embora esse método fosse inútil para identificar o sexo de uma criança. Entretanto, estudos modernos demonstraram que ele é 70% eficaz para prever se uma mulher está grávida ou não. Não era perfeito, mas era muito mais eficaz do que o que os antigos gregos inventaram. O teste de gravidez dos antigos gregos consistia em inserir uma cebola no órgão genital de uma mulher, durante a noite. Se seu hálito estivesse com cheiro de cebola na manhã seguinte, então o cheiro havia passado por todo o seu corpo e ela não estaria grávida. Porém, se seu hálito não cheirasse a cebola, então, algo teria impedido que o cheiro da cebola chegasse à sua boca. E quem teria impedido era o feto. Entre os séculos 17 e 18, a Suécia se tornou um grande império. Seus domínios se estenderam por grande parte da Escandinávia e parte das costas do Báltico. Devido ao frio rígido que sempre atingia a região, tornava a importação e manutenção de cavalos um fardo pesado para as finanças do reino. Por esse motivo, o rei Carlos XI teve a brilhante ideia de usar alces para substituir os cavalos nos campos de batalhas. Essa ideia surgiu a partir de lendas que existiam sobre os povos Mansi, um povo nativo da Sibéria que tinham enfrentado a expansão russa, montados nos alces. Esses animais já eram usados para puxar carroças e trenós e aparentemente ofereciam grandes vantagens sobre os cavalos. Podiam ser criados em territórios suecos, eram robustos e resistentes ao frio, e seus imponentes chifres podiam ser usados como arma ou dissuasão contra o inimigo. Por outro lado, um cavalo pode atingir uma velocidade muito maior, por isso, em vez de substituí-los, a intenção era criar um corpo de cavalaria pesada que os complementasse e contribuísse para aliviar as finanças da guerra. No entanto, o resultado foi desastroso, uma vez que os alces não eram nada adequados para a guerra. Ao primeiro som de um tiro entravam em pânico, fugindo ou derrubando os seus cavaleiros. Quando estavam assustados, era extremamente perigoso aproximar-se deles, e rapidamente aprenderam a identificar o cheiro dos cavalos como sinônimo de problemas. Por isso nem queriam chegar perto do campo de batalha. Além disso, a sua manutenção revelou-se ainda mais difícil do que a dos cavalos, uma vez que os alces necessitam de grandes quantidades de erva selvagem, em vez do feno que os cavalos comem. Finalmente, embora fossem mais resistentes ao frio que os cavalos, também eram mais suscetíveis a doenças. A experiência militar original foi um fracasso total.